Ai, ai. Cara, acho que a coisa mais nada a ver que eu fiz foi ter jogado esse jogo. Digo, depois que eu zerei ele, eu tive certeza que esse jogo não é Devil May Cry. E sim um jogo que eles estavam desenvolvendo, pensando no personagem que aparece nesse jogo em si. E aí só meteram o Dante para dizer que é Devil May Cry. Quero lembrar que essa é a minha opinião sobre o jogo. Se você gosta dele ou algo assim, não se sinta ofendido, ok? Enfim, deixa o like, se inscreve no canal e vamos falar desse jogo, né? Quando o Devil May Cry estreou em 2001, poucos imaginavam que seria um jogo tão incrível assim. E foi aí que se popularizou o gênero Hack and Slash. 2 anos depois, 2003. Do ponto de vista comercial, o jogo foi um lançamento global planejado para capitalizar o sucesso do primeiro título. A história por trás do desenvolvimento é decisiva para entender o que diabos aconteceu com o produto final. Ao contrário do primeiro jogo, que foi concebido por Hideaki Kamiya e a chamada Team Little Devils, a sequência não foi entregue a esse time do primeiro jogo. DMC2 acabou sendo desenvolvido por outra divisão da Capcom, a Production Studios, um grupo com perfil diferente, mais acostumado a jogos de arcade do que aquele design autorial e experimental que caracterizou o primeiro jogo. Essa mudança de time já foi uma das diferenças que os fãs notariam imediatamente. Além disso, a participação dos nomes mais associados ao original foi praticamente nula. Hideaki Kamiya não esteve envolvido na direção da sequência, algo que ele mesmo comentou mais tarde como uma surpresa e uma decepção. E isso, meus amigos, deu margem à catástrofe que foi esse jogo. Outra peça-chave dessa história é Hideaki Itsuno. Ele aparece creditado como diretor, mas a verdade é que sua entrada no projeto foi só mais tarde. Itsuno assumiu o cargo nos últimos meses de produção para arrumar o título e levá-lo ao lançamento. Essa corrida contra o relógio explica muitas das decisões apressadas, cortes, ajustes e um produto que não teve tempo de consolidar sua identidade própria. Muitos dos fãs da série e em entrevistas recentes apontam exatamente para essa intervenção de última hora como um fator que salvou o jogo de um fiasco maior, mas que também deixou marcas óbvias no design e na narrativa. Narrativa. Eu joguei o jogo do começo ao fim e ainda não entendi qual foi as motivações do Dante. No lançamento, críticos e jogadores notaram que DMC2 parecia mais simples, menos desafiador e menos comunicativo em termos de personalidade, especialmente quando comparado ao Dante carismático do primeiro jogo. E isso fica bem evidente no começo, pode acreditar. Então, lançamento apressado, troca de equipe criativa, um diretor chegando para salvar, entre muitas aspas, o jogo no final. Esses são todos os elementos que compõem Final Fantasy, caralho. Esses são todos os elementos que compõem Dante e Lúcia, uma caçadora de demônios com poderes demoníacos. Juntos, eles enfrentam Arius, um empresário que busca invocar Argosax, um demônio de poder supremo para dominar o mundo. O Dante aqui dá uma de lobo solitário, é o famoso frio e calculista. E aí temos a Lucia, conhecido também como Chi, é um demônio criado por Arius. Após se rebelar contra seu criador, ela se junta aos protetores da ilha e busca impedir os planos de Arius. Ela é a que mais você vai ouvir falar alguma coisa no jogo. E aí temos o vilão do jogo, Arius, empresário e mago que lidera a corporação Uroboros Resident Evil 5. Seu objetivo é invocar Argosax para poder obter o poder absoluto. E, cara, na boa, ele é muito genérico, velho. E aí temos o Argosax. É, aquele Argosax, demônio ancestral que rivalizou com mundos. Assim, ele apresenta traços de homem e de mulher ao mesmo tempo, é uma loucura. A história de DMC2 apresenta uma estrutura clássica de herói contra vilão, com Dante e Lúcia unindo forças para derrotar Arius e impedir a invocação de Argosax. No entanto, a narrativa é fraca pela falta de profundidade e desenvolvimento dos personagens. Por exemplo, eu já falei que o Dante é sério, não é? Mas o jogo todo ele não fala cara, nem nada. A Lucia, apesar de ser uma personagem interessante, com um passado complexo, não recebe o desenvolvimento necessário. Sua revelação sobre a sua origem e seu papel da história são elementos que poderiam ter sido mais explorados. Arius, como antagonista, possui motivações claras, mas sua transformação em demônio no final do jogo parece forçada e não tão impactante quanto poderia ser, né? É bem meh mesmo, não tem nem graça. O enredo, embora tenha um potencial, acaba sendo prejudicado por diálogos superficiais. Eu sei que quase não tem falas no jogo, mas ele tem algumas coisas. Meio que é uma narrativa que não consegue prender a atenção do jogador. No DMC2, os jogadores assumem o controle de Dante ou Lúcia, enfrentando hordas de demônios em ambientes urbanos e industriais vazios. O jogo segue uma estrutura de missões, cada um com um objetivo específico, e a performance do jogador é avaliada com a classificação de D pior a S melhor, levando em consideração o tempo, o estilo de combate, o uso de itens e danos recebidos. O combate em DMC2 é mais acessível em comparação ao primeiro jogo da série. A introdução de um botão de evasão permite que os personagens rolem, desviem de ataques
ataques inimigos ou corram pelas paredes. Além disso, há um botão de troca de armas, facilitando a mudança entre as armas de fogo sem a necessidade de acessar o menu, que foi a única coisa boa que saiu desse jogo. O que? Você achou que o combate seria bom? Nem preciso dizer que a falta de profundidade nas mecânicas é visível, afinal o Dante é péssimo em lutar aqui. Combar nesse jogo é algo que eu não recomendo, mas o que mais me irritou o jogo inteiro foi o fato de que se você cair no chão, o Dante demora um século para se levantar. Outra também é que você mais vai atirar do que lutar, e isso é um saco. O jogo vira um Metal Slug do nada. É aí que entra a parte que falei o porquê que esse jogo foi pensado na Lúcia em mente, pois o combate com ela não é só assertivo, como é mais fácil um combo com ela do que com Dante. Mas não me entenda mal, só estou dizendo o que eu vi ao longo do jogo. E é raro você morrer nesse jogo, só nos modos mais difíceis, é claro. Os níveis em DMC2 são amplos e abertos, contrastando com os corredores mais estreitos e arenas do primeiro jogo. Essa mudança no design dos níveis resultou em ambientes mais vazios, dificultando a realização de combos e tornando o combate menos dinâmico, parecendo fases inacabadas de um jogo de terror. Além disso, as missões secretas, que no primeiro jogo eram desafiadoras e variadas, em DMC2 se resumem a salas de combates repetitivas, sem muitas inovações ou recompensa. A dificuldade em DMC2 foi consideravelmente reduzida em relação ao primeiro jogo. A maioria dos inimigos pode ser derrotada com ataques básicos, e os chefes não apresentam desafios significativos. Nem o boss final, eu só perdi para o Argosax uma vez, porque o jogo estava me dando sono. Essa diminuição na dificuldade foi vista por muitos como uma tentativa de tornar o jogo mais acessível, mas também resultou em uma experiência menos gratificante para os jogadores que buscavam um desafio maior. Um dos aspectos mais comentados de Devil May Cry 2 é seu visual. No PlayStation 2, o jogo trouxe modelos de personagens maiores, cenários mais amplos e texturas mais detalhadas do que o primeiro jogo. Porém, a execução artística deixou muitos insatisfeitos. Enquanto DMC1 transmitiu uma atmosfera gótica e intensa, DMC2 optou por um estilo mais frio e moderno, que não cativou tanto assim. Os personagens, por outro lado, receberam melhorias de modelagem. Dante e Lúcia são visualmente mais imponentes, com animações de combate mais suaves, claro. O problema é que, apesar das melhorias técnicas, a direção de arte não conseguiu criar o mesmo impacto do primeiro jogo, a trilha resultando em exploração repetitiva e combate pouco inspiradores, fora que o vai e volta e os inimigos sempre reaparecem. E com um sistema de combate simplificado, ele carece da profundidade e variedade do primeiro jogo, com combos automáticos e menos incentivo para o estilo de lutas elaborados. Junta isso a uma narrativa rasa com diálogos curtos e pouco desenvolvimento dos personagens, mesmo a introdução da Lúcia não consegue preencher a lacuna deixada pela ausência da interação do Dante. E para variar o jogo sendo fácil, temos um jogo chato. Não, eu digo um jogo de dar sono mesmo. Mas ele tem seus pontos positivos, mesmo que pequenos. Tipo, 2 personagens jogáveis, novas mecânicas de mobilidade, a evasão e a corrida pelas paredes aumentam a sensação de liberdade, mesmo que pouco exploradas. Tem melhorias gráficas, personagens maiores, animações suaves e cenários amplos, mostrando um avanço técnico em relação ao primeiro jogo. Atmosferas em trechos específicos, algumas áreas mantêm o clima sombrio característico da franquia, mesmo que de forma pontual. E acho que é só isso mesmo. Tecnicamente ele evolui em gráficos e modelagem de personagem, mas perde em identidade artística e atmosfera. A trilha sonora cumpriu o papel, mas não é memorável igual ao do primeiro jogo. No entanto, o DMC2 também introduz mecânicas novas, personagens jogáveis distintos e algumas áreas de combates interessantes. Esses elementos mostram que, apesar de todos os problemas, há um esforço de inovação e uma tentativa de expandir o universo da série. Meio que é impossível não sentir um misto de decepção e curiosidade. DMC não atingiu o nível de excelência do original, mas também não é um desastre completo. Ele serve como uma lição de aprendizado. Meio que ele abriu o caminho para o renascimento da série em Devil May Cry 3. Para quem revisita hoje, o jogo pode ser encarado como uma experiência à parte. Uma peça do legado da franquia que mostra que nem todas as sequências acertam, mas que os mesmos erros podem ensinar a moldar o futuro. O jogo é sim chato e só recomendaria testar quem realmente é fã da franquia, visto que se você nunca jogou, tem jogos melhores por aí. E cara, esse jogo começa e termina da mesma forma que você vai no banheiro e faz o número 2. Revisitá-lo foi algo estranho e com certeza eu posso dizer que ele é um jogo facilmente esquecível. E é isso, acho que não tem mais o que falar desse jogo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, comente aí se você já jogou esse jogo ou não. Eu sou o Rick, até a próxima.